Bom, pessoal, decidi fazer o resumês daqui hoje. Na verdade, eu tava desde o início do ano sem visitar meus pais por conta de pandemia. Decidi vir nesse feriado, então tô aqui nesse cenário um pouquinho diferente. E aí eu quero trazer hoje pra vocês o nosso resumês de outubro, porque mesmo eu ou você que respira mercado e vive o mercado diariamente, algumas coisas ainda assim podem passar batidas, porque são muitas empresas, porque tem muita coisa acontecendo na economia, porque a gente tá vivendo num período aí de muitas incertezas, inclusive com questão de coronavírus, com questão de eleições americanas que está acontecendo. Então eu quero trazer aí esses principais fatos relevantes para tentar te ajudar a relembrar de algumas coisas ou até mesmo trazer informações novas para vocês. Antes da gente começar, já quero pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, clicar no sininho para saber sempre quando tem vídeo novo e me acompanhar até o final do vídeo. Também quero fazer uma chamada para vocês, gente, porque o pessoal lá da Clear, eles têm o canal deles no Telegram que eles postam aí diariamente os principais fatos relevantes, as principais notícias sobre o mercado. Então, se você quiser ficar por dentro, eu vou deixar o link do Telegram da Clear aqui embaixo para vocês também, ok? Bom, pessoal, vamos começar falando sobre a própria Selic, porque no dia 28/10 nós tivemos a reunião do Copom e eles decidiram mais uma vez manter a nossa taxa Selic em 2%, né? Então, uma taxa de juros mais baixa, ela pode ser inclusive utilizada como ferramenta para tentar controlar um pouco a inflação e até mesmo talvez incentivar investimentos através da indústria, das empresas, porque elas conseguem ter acesso a um crédito um pouco mais barato. É claro que uma taxa de juros mais baixa também acaba beneficiando não somente as empresas e as pessoas em si, até certo ponto, tá, gente? Porque eu acho que tudo tem prós e contras, mas o próprio governo, quando a gente fala da dívida do governo, né? Quando a gente fala da inflação, né, já trazendo, puxando de Selic para inflação, como eu falei para vocês, esses ajustes na Selic, eles podem servir aí como forma do Banco Central de controlar a inflação. E considerando os últimos 12 meses, a nossa inflação ela ficou em 3,14%. E isso, gente, quando a gente considera o IPCA, tá? Porque existe também um outro índice de inflação que a gente pode considerar aí o IGPM, que ele está muito mais alto, já está aí na casa dos 2 dígitos. Mas quando a gente fala do Banco Central e as principais informações que eles trazem pra gente, geralmente é considerando o IPCA, né? Então, para 2021, eles não querem que essa inflação, né, esse IPCA passe de 3,75. É claro que eles têm ali uma certa flexibilização, uma tolerância de 1,5 ponto mais ou menos, mas eles já fixaram aí a meta para 2021 em 3,75, sendo que o acumulado dos últimos 12 meses, nós já estamos quase acabando 2020, é de 3,14%. O próprio Paulo Guedes, ele afirmou no dia 29/10 que essa alta da inflação dos produtos alimentícios ele é um reflexo da camada de proteção social promovida pelo governo no enfrentamento da pandemia, principalmente pela questão do benefício, do Corona Voucher e tudo mais. Então ele fala, né, que é o outro lado da moeda, a massa salarial subiu, consumo subiu e os preços subiram também. E não somente isso, né, gente? Quando a gente fala de um momento de crise que a gente está vivendo, muitas vezes o dólar acaba explodindo, como a gente tem visto aí nesses últimos meses, e quando o dólar sobe, existem muitos produtos, seja da cesta básica ou que compõem aí a cesta de produtos e serviços, né, que são utilizados para calcular o IPCA, que acabam subindo também. Então, consequentemente, a inflação pode ser afetada até mesmo por conta do dólar, né? Já sobre política, nós temos aí as eleições acontecendo, já saíram diversas pesquisas, agora a gente tá aí nos finalmente quase, né? E até então o Biden, ele tava assim com vantagem perante o Trump, né? Muitos de vocês, né, no vídeo que eu fiz há umas 2, 3 semanas atrás, comparando aí os possíveis efeitos do mercado entre um e outro, falaram que se acreditavam muito que as pesquisas estavam erradas e que iria dar Donald Trump, mas vamos ver o que acontece, né, gente? Porque por mais que agora a gente esteja próximo a 3 de novembro, as eleições elas demoram um pouco mais para serem apuradas lá nos Estados Unidos e ainda podem acontecer as contestações de resultados em alguns estados. Tem alguns estados que são muito importantes, como Flórida, por exemplo, que lá estava um tanto quanto dividido, né, entre Biden e Trump, e muitas vezes esses estados que têm uma influência maior nos resultados das eleições americanas podem ser decisivas. Vamos acompanhar, mas até então, nos últimos levantamentos, o Biden ele estava na frente do Trump, né? Mas beleza, gente, vamos sair um pouquinho de política, mas ainda falar sobre o que tá trazendo muita incerteza para o nosso mercado, porque muitos de vocês, quando eu abro pergunta lá no Instagram, falam, poxa, Bia, por que o mercado tá caindo tanto, né? A gente tava naquela de um pouco acima de 100 mil pontos, baixa um pouquinho,
pouquinho, mas ficava naquele lenga-lenga dos 100 mil pontos, e agora a gente viu um pouco mais a nossa bolsa derreter, né? Claro que tem as incertezas da própria questão da eleição americana, que eu acabei de trazer para vocês, mas a gente tem a própria questão do coronavírus, né? Então, no dia 28/10, as duas maiores economias da União Europeia comunicaram novas ações de lockdown. Claro que não na mesma intensidade que aconteceu ali no início do ano, né, ali entre março e abril, né, mas a gente vê aí Alemanha e França já extremamente preocupadas com uma possível segunda onda do coronavírus, e aí, no fim das contas, eles estão pensando em fazer um lockdown parcial, ou pelo menos algumas atividades serem modificadas como está sendo hoje, né, então isso é algo que preocupa o mundo inteiro, porque eventualmente isso pode voltar a acontecer aqui no Brasil, ou até mesmo nos Estados Unidos, ou em outros países, se a gente acabar perdendo a mão de como a gente está controlando toda essa questão da pandemia. Agora, a gente falando sobre algumas notícias relevantes. Vamos falar sobre o Pix. Eu já fiz vídeo aqui no canal explicando o que é o Pix. Isso já deve ter aí pelo menos uns 2 ou 3 meses. Muitas coisas de lá para cá foram sendo definidas no meio do caminho. Isso porque eu tive a oportunidade de fazer uma reunião com o pessoal do Banco Central para eles explicarem efetivamente, né, o que estava sendo definido do Pix, algumas mudanças que aconteceram aí nas últimas semanas, mas basicamente também acabou saindo um outro estudo da Moody's, né, que foi meio que de encontro com o que eu fiz lá no vídeo do Pix. Foi um estudo para a gente tentar entender em quantos % a receita dos bancos poderiam ser afetadas com a entrada dessa nova forma de pagamento, e a Moody's apontou que seria algo aí em torno de 8%. Isso porque, entrando o Pix, nós temos aí uma queda na utilização de DOC, TED, cartão de débito ou até mesmo boletos. Então, parte da receita dos bancos, né, que são com essas tarifas bancárias, pode ser reduzido, e aí o que a gente tem visto nessas últimas semanas é uma briga pelos bancos cadastrarem as chaves dos seus clientes. É claro que os bancos eles acabam querendo brigar pelas chaves mais nobres, que a gente chama assim, porque vamos supor que você tem direito a 5 chaves, você só pode cadastrar o seu CPF em um banco e você não pode cadastrar seu CPF em outro banco. Então, o CPF é a chave mais valiosa e é o que os bancos têm brigado aí para conseguir. Depois você pode cadastrar, por exemplo, seu celular, seu e-mail, você pode criar uma chave também com algum outro código, mas nessa briga dos bancos quererem cadastrar o quanto antes os seus clientes com as chaves mais nobres, nós já temos mais de 21 milhões de chaves cadastradas, sendo que as principais instituições que cadastraram elas foram Nubank, que registrou aí o maior número de cadastros, mais de 8 milhões de usuários registrados, né? Depois acabou vindo o Mercado Pago com 4,7 milhões de cadastros, e em terceiro lugar o PagSeguro com 4,3 milhões de cadastros, né, de chaves. Saindo um pouquinho do Pix, gente, vamos falar dos BDRs, porque nós tivemos finalmente agora em outubro os BDRs sendo liberados para o investidor pessoa física em geral, né, porque até então era apenas para o investidor qualificado que tinha mais de R$1 milhão investidos. Eu fiz um vídeo que eu quero deixar para vocês aqui nas sugestões, que vai aparecer em algum cantinho, onde eu explico efetivamente, fazendo uma comparação, né, BDRs e estoques, fazendo aportes e mostrando qual é a diferença, o retorno que você pode ter, considerando taxas, considerando impostos e tudo mais. Esse é um mercado que até então ele era pouco líquido, ele tem melhorado aí nas últimas semanas, é claro que ainda não é nenhuma Brastemp como o mercado de ações ou o mercado de fundos imobiliários, mas ele tem melhorado. Para quem ainda não se sente encorajado, talvez, em investir diretamente lá fora, mas quer talvez colocar alguma empresa, né, que não seja negociada diretamente como ações na nossa bolsa, pode talvez estar olhando para os BDRs. Beleza, gente, vamos falar um pouquinho agora sobre o setor de turismo, porque no dia 21/10 foi feito um levantamento da FEComércio de São Paulo, que ela mostrou que o setor de turismo foi afetado em 33,6% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Isso porque nós tivemos mais de 68% das passagens aéreas sendo canceladas aí nesse primeiro semestre de 2020, né, por conta de toda essa questão da pandemia, e nós ainda tivemos uma queda de 43,2% nos serviços de hospedagem, além de 33,3% nas atividades culturais, recreativas e esportivas. Então o turismo foi um dos setores aí que mais sofreram, junto com o da aviação no primeiro trimestre e também no segundo trimestre de 2020. Aos poucos eles até estão aí retomando, mas ainda assim, como eu falei para vocês, nós temos aí em vista uma segunda onda do coronavírus em alguns países, o que limita um pouco toda essa questão do turismo, pelo menos para o exterior. Então o que a gente deve ver, pelo menos até o final desse ano, deve ser aí pelo menos o turismo
mais interno das pessoas, né? Até mesmo porque vacina de coronavírus, né? Já antecipando uma outra notícia que eu queria trazer para vocês, é que a gente deve ver alguma vacina realmente aprovada pela Anvisa somente no ano que vem, mas claro, ainda no primeiro semestre de 2021. Muitas pessoas estavam animadas achando que viria até o final desse ano, mas parece que não é bem assim para vir uma vacina confiável que a gente possa utilizar livremente aqui no país, né? Agora, a gente vamos falar um pouquinho sobre as empresas, né, que tiveram aí algumas empresas que tiveram rodadas de investimento, algumas que lançaram aplicativos, enfim, coisas novas. Então, quando a gente fala da Vetex, ela foi uma empresa que fez uma rodada aí de investimentos e que conseguiu angariar 225 milhões de dólares. Muitos estão falando aí que ela é o novo unicórnio brasileiro, ela é uma empresa de e-commerce, né, naquele modelo SaaS, que é Software as Service, e aí ela teve essa grande rodada de investimentos e agora ela deve ser uma empresa que deve despontar aí nos próximos meses com toda essa grana entrando para ela, né? Agora sobre a Raia Drogasil, que é uma empresa que a gente tem na nossa bolsa de valores, ela anunciou o lançamento então no seu marketplace, né, de saúde e claro que o intuito, né, de atender toda essa demanda pelo e-commerce que tem acontecido nesses últimos meses, né? Então as pessoas têm entendido que elas podem fazer tudo aí do conforto do lar, tudo através de um celular, e a Raia Drogasil, então, ela entrou nessa onda um pouquinho mais forte. Já quando a gente fala do mercado pago, que é muito utilizado principalmente pelos usuários do Mercado Livre, mas não só no Mercado Livre, ele também acabou anunciando que vai entrar no setor de seguros. E já falando de XP Inc., gente, a XP Inc., ela entregou aí os resultados do terceiro trimestre de 2020 e ela tá aí com mais de 563 bilhões de reais sobre custódia, né, de ativos sobre custódia. E o que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que foi um crescimento de mais de 60% em relação ao mesmo período do ano anterior, de 2019, e que em comparação com o segundo trimestre de 2020, ela acabou conseguindo mais de 29% de crescimento nesses ativos sob custódia. Então ela é sim uma das maiores, né, corretoras, um dos maiores grupos, né, de corretoras que a gente tem aqui no Brasil. As suas ações são negociadas lá fora e esses resultados são muito positivos, ainda mais diante da pandemia, né? Quando a gente pensa que as pessoas elas vão acabar segurando um pouquinho a onda, que talvez essa questão dos investimentos não seja tão prioridade nesse momento, mas ela tem conseguido crescer bastante. Agora, ainda falando de empresa da nossa bolsa de valores, vamos falar de Arezzo, porque ela anunciou a aquisição da reserva e essa transição ela foi estimada aí em mais de 715 milhões de reais. Isso veio como uma notícia muito positiva para os investidores de Arezzo, principalmente porque isso mostra que a empresa ela está disposta a expandir o seu portfólio. Então, além de bolsas e calçados, ela também vai conseguir adentrar agora mais na moda masculina, a própria questão têxtil, né? Então isso é muito importante para ela. Agora, gente, saindo um pouquinho das empresas que já estão listadas em bolsa, vamos falar um pouquinho sobre os IPOs. Na verdade, nós tivemos vários IPOs aí nesse último mês que passou, porém, nós tivemos alguns IPOs que foram cancelados, né? Que as empresas elas simplesmente desistiram de fazer, entendendo que esse é um momento de muita incerteza do mercado. Então, uma que desistiu de fazer o IPO foi justamente a Avan. Então, muitas pessoas estavam me perguntando para falar desse IPO. Por hora, a gente não tem muito o que falar, só que a Avan ela decidiu cancelar o IPO, talvez seja adiado, talvez para o ano que vem ou para um momento que ela considerar mais oportuno. E nós tivemos a Triple Play e a One Innovation também alongando essa lista, né, de IPOs que foram cancelados. Ainda assim, nesses últimos meses, quando a gente considera que tivemos vários IPOs, tá? Eu falei de Pets, inclusive, e tal. Eu acho que foi um dos meses mais agitados de empresas sendo lançadas na Bolsa de Valores, mas ao mesmo tempo outras acabaram não embarcando nessa onda e preferiram esperar. E aí o que acontece? Geralmente quando o mercado ele tá muito otimista, é quando as empresas realmente se aproveitam para abrir seu capital na Bolsa de Valores, porque as empresas elas tendem a pagar mais caro, as pessoas tendem a pagar mais caro, na verdade, para entrar nessas ações, para entrar nessas ofertas de ações. Mas mediante incertezas de eleições americanas, a nossa economia mesmo e a própria questão do coronavírus, algumas decidiram, né, jogar isso mais para frente. Agora, gente, vamos falar um pouquinho sobre a primeira rodada do terceiro trimestre de 2020 de resultados de algumas empresas da nossa Bolsa de Valores. Algumas eu já trouxe aqui para o canal,
outras, inclusive eu fiz análise e a gente soltou lá no canal do Trademap. Inclusive, se vocês não são inscritos no canal do Trademap, deem um pulinho lá, porque também tem vídeo meu toda semana lá. E aí, gente, quando a gente fala de Neoenergia, essa é uma empresa que vocês até pediram para eu comentar, mas quem acabou ganhando naquela semana foi a WEG. Ela entregou um lucro líquido de 814 milhões de reais, o que foi 36% maior do que o mesmo período do ano anterior. A WEG, ela conseguiu crescer seu lucro em 54%, entregando aí um resultado de 644,2 milhões de reais. Já a Cielo, ela entregou um lucro líquido de 100,4 milhões de reais. Claro que parece ser um resultado bem ruim, porque é 71% menor do que o mesmo período do ano anterior, mas ela conseguiu reverter um prejuízo que ela tinha entregue no segundo trimestre de 2020. Então, a questão da Cielo também, que estava permeando, era justamente aquela questão do WhatsApp, que até então o Banco Central tinha tentado barrar esse negócio, mas ainda está em avaliação, que o pessoal estava falando, né, que o Banco Central primeiro queria lançar o Pix para depois liberar essa questão do WhatsApp, mas ainda assim as pessoas ficam de olho nisso, porque pode ser mais uma ferramenta, né, que pode vir a favorecer a empresa. Ainda assim, esse é um mercado que anda muito concorrido. A Cielo, ela ainda detém o maior market share, né, do mercado, porém a barreira de entrada nesse setor de maquininhas, de adquirência e tudo mais, ele é pequeno. Então, por isso que a concorrência tem vindo pesado. Eu cheguei a ouvir o webcast da Cielo. Eles têm tentado baixar cada vez mais as suas margens para tentar continuar sendo competitiva, mas ao mesmo tempo, eles falaram que tem limites, né? Tem limitações para fazer tudo isso e que a concorrência que vier muito, muito, muito pesada, eles sabem que não vão conseguir efetivamente bater e vão acabar perdendo alguns clientes para a concorrência. Já quando a gente fala de Raia Drogasil, né, voltando um pouquinho a falar sobre ela entregou um lucro de 172,9 milhões, o que foi 13,4% maior do que o mesmo período do ano anterior. E aí, quando a gente fala de Localiza, essa foi uma que surpreendeu nos resultados, porque muitas pessoas nem esperavam um resultado tão bom quanto o que ela entregou. Por quê? Ela entregou um lucro líquido de 325,5 milhões de reais, o que foi 59% maior do que o mesmo período do ano anterior. Então, muitas pessoas estavam preocupadas, né, nesse momento de pandemia, que as pessoas não estavam alugando carro, que as locadoras de carro poderiam estar sofrendo um pouco, até mesmo na compra e venda de automóveis. E aí, no fim das contas, ela acabou surpreendendo com esse resultado dela. Já quando a gente fala de Petrobras, ela apresentou um prejuízo de 1,5 bilhão de reais. E quando a gente fala de Santander, agora indo um pouquinho para os bancos, ele apresentou um lucro líquido de 3,8 bilhões de reais. Isso foi 88,2% maior do que o segundo trimestre de 2020. E por que eu tô olhando o segundo trimestre agora? Só para trazer para vocês aquela questão do PDD, né? Quando a gente viu o primeiro e o segundo trimestre, que muita gente ficou preocupada, né? Que caramba, os bancos que são perenes agora estão entregando resultados bem aquém do que a gente esperava, né? Então, não necessariamente todo aquele PDD iria se realizar. Então, agora a gente está vendo essa retração nessa linha de PDD, né, que é a provisão de devedores duvidosos, e também a gente tem visto aí a carteira de crédito aumentando bastante, eu acho que, claro, muito influenciada por essa taxa de juros que é um pouco mais baixa. Eles conseguiram também diminuir bastante as despesas, né, com o PDD, isso é muito importante, então esse lucro conseguiu ser maior do que o mesmo período do ano anterior e 88,2% maior do que o segundo trimestre de 2020. Já quando a gente fala de Vale, a Vale ela entregou um lucro líquido de 2,91 bilhões, o que é 77,4% maior do que o mesmo período do ano anterior. E já quando a gente fala de Suzano, ela entregou um prejuízo, tá, gente, de 1,6 bilhão de reais. Vale lembrar que a Suzano, ela tem algumas operações de hedge, então não necessariamente todo esse resultado que ela entrega com efeito caixa, né? Existem algumas situações que têm efeito não caixa. Eu expliquei isso para vocês, inclusive, eu acho que há uns 2 meses atrás também, que existem algumas coisas que elas afetam o resultado final
final no balanço, mas não necessariamente é um dinheiro que a empresa desembolsou ao ponto de você ter esse prejuízo, mas sim que foi alguns ajustes ali nas contas, principalmente quando a gente fala das empresas que ela tem esse impacto do dólar e claro que quando a gente fala de Suzano, ela tem o próprio impacto da commodity que é a celulose, né? Agora, a gente falando um pouquinho sobre a Usiminas, né? Falando de empresas comoditizadas, ela entregou um lucro líquido de 198 milhões de reais e ela reverteu então um prejuízo que ela tinha no terceiro trimestre de 2019. Já quando a gente fala de B2W, né? Ela entregou um prejuízo de 36,8 milhões de reais, sendo que ela já tinha entregue um prejuízo no mesmo período do ano passado, mas era um prejuízo muito maior, de mais de 102 milhões de reais. Já quando a gente fala de Lojas Renner, essa conseguiu se recuperar muito bem, quando a gente fala principalmente entre o segundo trimestre de 2020 e o terceiro trimestre de 2020, porque ela entregou aí um lucro líquido 254% maior, ficando com 818 milhões de lucro líquido. E aí, saindo de Lojas Renner e falando do setor de saúde, voltando para o setor de saúde, a gente precisa falar da Fleury, né? A Fleury, então, ela reportou um lucro de 132,1 milhões de reais, o que é mais de 45% quando a gente faz a comparação anualizada, né? De todos esses meses que a gente teve nesse ano de 2020 em comparação com os mesmos meses de 2019. Enfim, gente, depois de ficar aí esses minutos todos quase sem respirar, metralhando um monte de informações para vocês, eu acho que esses foram os principais fatos relevantes do mês de outubro. Muita coisa vai acontecer agora em novembro. Eu acho que as principais incertezas sobre segunda onda do Covid-19 e das eleições, isso a gente deve começar a ver um desfecho em breve, mas aí eu comento tudo isso no nosso resumês de novembro no mês que vem, ok? Se você chegou até o final do vídeo e ainda não deixou o seu like, faça isso agora, se inscreva no canal e eu vejo vocês então no domingo.